Aleluia, Jesus. Maravilhoso e eterno Deus de Israel. Meus amados, a paz do Senhor. Deus é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Estamos hoje com essa missão de trazer-vos a palavra do eterno Deus de Israel. Que responsabilidade! Porque falar de nós mesmos é muito fácil. Agora falar daquele que vive e que reina, que é dono da minha e também da tua vida, não é nada fácil. Estamos nós aqui para falar do Senhor Deus dos céus, o poderoso, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Aquele cuja presença nós estamos nessa noite e já sentimos através do mover do teu Espírito Santo o trabalhar dele na minha e na tua vida. Que você possa mais uma vez abrir o teu coração ou a porta do teu coração para que o Senhor possa, através da sua maravilhosa palavra, fazer guarida, adentrar e a trabalhar dentro do teu coração. Que essa noite seja um divisor de águas da tua vida, não pelo pregador que vos fala, mas pelo Deus cuja presença a igreja se encontra. Porque o Senhor Deus, quando encontramos com Ele, alguma coisa tem de acontecer, algo tem de fato de acontecer. E nesta noite não saia em hipótese alguma da mesma forma que você adentrou a estas portas, mesmo que você tenha de fazer como Jacó no vale de Jaboque. Não largue o anjo, não largue até que a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos e sobre toda a tua trajetória nessa terra. Aqueles que podem dar um glória para Jesus bem gostoso. Vamos avisar que Deus está no arraial e há festa. E quando Deus chega, sacode teu irmão e diz: alguma coisa tem de acontecer. Então desperta, porque aqui é o lugar da glória do eterno e soberano de Israel. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, um texto muito conhecido, muitas das vezes já ministrado neste púlpito, mas que nessa noite aprove ao Senhor trazer ao nosso coração esta palavra, que se encontra no livro segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 17. E o pastor nesta manhã, ao ministrar a palavra, eu a observava daquele cantinho e dizia: meu Deus do céu, o pastor trouxe uma palavra praticamente coincide com a que nós vamos estar falando nesta noite. E ele o falara a mim para pregar já tem uns 15 dias. Então há muitos dias eu venho nessa palavra, venho analisando, pedindo confirmação. E hoje pela manhã o Senhor, através da vida do pastor, confirmou que seria essa palavra para nós ministrarmos à noite. Capítulo 17, amém? E diz a palavra do eterno Deus de Israel. E entenda, é uma sequência, desde a escola bíblica dominical, das últimas 2 lições, das ministrações que vem tendo da igreja, da ministração de hoje pela manhã, e segue-se na ministração agora à noite. Não que fora combinado pelos homens, mas foi estabelecido pelos céus, é totalmente diferente. Capítulo de número 17, verso de número 26 a seguir, diz então a palavra do Deus de Israel. E capítulo de número 17, verso de número 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam,
plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, os que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha para o teu irmão com um olhar de profeta. Olha para ele, dá um sorriso que você vai receber outro de volta. Agora diga para ele: lembrai-vos da mulher de Ló. Para entendermos melhor o contexto, o texto bíblico, para analisarmos melhor esse texto, precisamos voltar no livro do Gênesis, no capítulo de número 19, aonde podemos ter um entendimento melhor, que Jesus aqui ele cita tanto a questão de Noé quanto a questão de Ló, e aqui nós vemos um ciclo se iniciando e também se fechando. E aí eu queria parafrasear melhor o texto ao qual nós lemos, que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 19, a partir ou somente o verso de número 17 e o verso de número 29. Capítulo de número 19 do livro do Gênesis, capítulo 19, verso 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa-la para o monte, para que não pereça. Preste bem atenção. Escape para que não pereça. Verso de número 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, e derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Querido, nós falamos aqui escatologicamente acerca da vinda do Senhor. É um propósito de vida e deve ser de fato de como a nossa existência, ou enquanto aqui vivermos, o nosso propósito pelo qual estamos aqui é esperando a vinda do Senhor Jesus. A alegria nossa se completará quando a trombeta soar e aquele corpo incorruptível que vai se transformar, que vai mudar da incorruptibilidade, do pecado, da carne, e vai se transformar para o encontro com o Senhor. Esse dia será glorioso, será majestoso, será um marco também na história, onde a Bíblia diz que este corpo carnal, como abrir e fechar de olhos, irá se transformar e iremos encontrar com o Senhor. Poderemos dizer para os que ficarem: é tarde demais para o arrebatamento, porque ele acontecerá somente uma vez, e Deus levará a tua igreja. Mas até que isso de fato aconteça, não se assuste. A vontade do Senhor é que você também vá, seja arrebatado. Levante a tua mão para o céu, levante a tua mão para o céu. Deus quer que você esteja no momento do arrebatamento, e eu profetizo que você será tirado e levado ao céu, se realmente você crê e esperar no Senhor. Para entendermos o contexto geral, e o interessante, através da nossa mente e o entendimento da palavra, que Deus sempre revela aos teus filhos, sempre revela à tua igreja o amor que Ele tem por cada um de nós.
e se posta como um pai que cuida, um pai que orienta, um pai que direciona. E a vontade do Senhor Deus é estabelecer um relacionamento, e não um relacionamento distante, mas um relacionamento muito próximo. A vontade do Senhor Deus é que possamos conversar com Ele todo dia, toda hora e a todo momento. A vontade de Deus é que o relacionamento, é que a conectividade com o Pai, ela não cesse. É horrível quando você está com o celular que a internet para. Você pensa, cadê? Tenta atualizar várias vezes, não consegue, acabou a internet. Você procura resolver de todas as formas, porque você não pode ficar desconectado. Essa mesma sensação nós precisamos ter quando sentimos frio na presença do Senhor, aonde a conexão parece que se rompe. Não podemos permitir que a conexão com o Pai se rompa. A chama queimará continuamente sobre o altar, e ela não se apagará. Quando a chama estiver apagando, reacenda, coloca óleo, se possível for, venha no altar e aceite novamente, para que o amor se renove, para que a presença se renove, para que o Espírito do Senhor seja derramada sobre a tua vida. E quem não falava em línguas estranhas, volta a falar de novo. Quem não chorava na presença do Senhor, volta a chorar de novo. Não se conforme com a frieza espiritual, não se conforme com a tristeza, muito pelo contrário, e transformai pelo vosso entendimento da sua mente, pelo vosso pensar. Não aceita, mova, levante a mão, glorifique, exalte, de sua boca saia gritos de louvor e de adoração. Não aceite um coração triste, mas transforme ele na alegria do Senhor. A vontade do Deus de Israel sempre foi e sempre será essa conexão, a intimidade. Quando eu olho para o texto bíblico, e eu poderia muito bem citar vários deles, mas eu quero voltar a um momento do encontro. E aí eu fico a pensar na minha mente pequena, no ser limitado que sou. Quando eu olho para o Velho Testamento, quando eu olho para a Torá, quando eu olho para o Pentateuco, quando eu começo a ler a Bíblia Sagrada, eu vejo o encontro dos homens que tiveram com Deus, os homens que encontraram e falavam com Deus face a face, os homens que Deus o vinha à terra para visitá-lo, sim, na sua tenda, os homens que adentravam no pátio, entravam no Santo dos Santos, os homens que subiam no Monte Sinai, digo Moisés, para falar com o Senhor, os homens que tiravam um particular com o Pai, e ele se manifestava em glória. Podemos citar sarça ardente, podemos citar o momento que Moisés estava no monte, Deus lhe dera a tábua da lei. Podemos citar vários, podemos citar Elias, que foi levado numa carruagem de fogo. Nós podemos citar Enoque, que Deus o tirou dessa terra. Nós podemos citar também Adão, que Deus vinha ao entardecer e falava com ele. O relacionamento era muito próximo, Deus se revelava, e não que ele não se revele agora, muito pelo contrário, Afonso, agora é até melhor, porque a graça se manifestou de uma forma transcendental, de uma forma que não entendemos, e a Bíblia diz, e o véu do templo se rasgou, e agora nós podemos adentrar e falar com ele. Mas o problema não é esse, o problema é que poucos querem entrar no Santos dos Santos, poucos querem ter uma intimidade com o Pai, poucos querem ter um particular com Deus, porque muitos se envergonham de estar diante dele. Pai, como eu queria. Quando eu olho o contexto bíblico do Velho Testamento, eu vou ver anjos,
Eu vou ver anjos, por diversas vezes, anjos vindo até Josué. Eu vou ver anjos vindo até Abraão. Eu vou ver anjos visitando o seu povo, trazendo o recado. Eu vejo a manifestação da teofania de Deus. Eu vejo o mover de Deus em meio à história. E eu fico analisando, diz: Senhor, e a manifestação tua hoje, Deus, eu estou presente em meio à igreja. Eu se faço presente, mas o relacionamento ele é pessoal. O relacionamento ele é pessoal. E eu quero dizer, muitos estão aqui nesse lugar, mas nem todos sentem a presença como ele quer que você sinta. Ei, muitos estão como espectadores, estão para olhar roupa, estão para olhar o que é mais bonito, ou qual é o mais feio, qual é o mais rico, qual é o mais pobre. Outros estão analisando qual a mensagem é boa, se ela é ruim, se o louvor foi bom ou se o louvor foi ruim. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você olhe para o céu e com a espiritualidade que Ele tem te dado, com a visão, Ele quer que você veja o céu. Ele quer que você veja anjos passeando sobre este lugar. Ele quer que você sinta o mover do Espírito Santo. Ele quer que você saia do estado de inerte e abra o teu coração. Ele quer que você não tenha vergonha de adorar, nem tampouco de glorificar. Ele quer que você não tenha vergonha de deixar as lágrimas descerem ao teu rosto, de chorar, muitas vezes até gemer, e quem estará do seu lado não vai entender e vai dizer: o que é que está acontecendo? Está na prova, está na luta. Ei, ela está no deserto, está no vale. Essa pessoa não está entendendo nada. Sacode ela e diz assim: é presença. Na presença dele não tem homem que não chora, não tem mulher que não chora. Não existe nada melhor do que a presença do Eterno de Israel, porque na presença dele até o deserto se transforma em manancial, até a escassez se transforma em bonança, a porta fechada ela se abre, porque na presença dele não há quem resista. Levante a tua mão para o céu e diz: eu clamo a ti, ó Deus, pela tua presença, se manifesta neste lugar. Oh, e quando eu estudava a palavra do Senhor, eu comecei a chorar e comecei a pensar e dizer: Senhor, pregarei a tua palavra, mas eu preciso sentir de uma forma mais ardente tudo isso que eu vou dizer, porque, Pai, se é que existe inveja santa, fala: Senhor, se manifesta a mim como o Senhor se manifestou aos meus antepassados. Quando eu olho para o contexto bíblico e eu vejo o mover de Deus, e o Senhor me leva ao livro de Tiago, e lá no livro de Tiago, Tiago diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou para que não chovesse, e não choveu. Ei, você não é diferente, eu não sou diferente. Mas o que é que acontece, Alex? Eu tenho autoridade e não uso autoridade. A Bíblia diz lá em Lucas, a palavra ela é clara. Deus diz: eis que eu vos dou poder e autoridade. Deus nos concedeu poder e nos concedeu autoridade. Não é para humilhar o irmão, não é para pisar no irmão, não é para dizer que é mais crente do que o irmão. Deus te deu o poder e a autoridade para você amar, para você levar a palavra do Senhor, para você amar o próximo como a ti mesmo, e Deus acima de todas as coisas, para ter um coração grato e cheio de amor. Voltando à palavra, ao qual Deus colocara também no meu coração, eu estava lendo a palavra do Senhor para chegar até o texto de Lucas no capítulo de número 17, e o Senhor me trouxe no livro do Gênesis no capítulo 19 para um entendimento melhor. E eu, Senhor, comecei a olhar sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, a história de Ló, da sua esposa, das suas filhas, dos seus genros, e comecei a ler o texto, li 1, 2, 3 vezes o texto, fui lá para o livro de Lucas, tornei a ler novamente, e o Espírito Santo me incomodou em voltar umas páginas atrás, e ele me falou sobre relacionamento. E quando a palavra do Senhor me fala sobre relacionamento, ele me diz quantos relacionamentos quebrados,
E um dos principais relacionamentos que estão quebrados é o relacionamento comigo. Muitos aparentemente apresentam um relacionamento, mas não tem esse relacionamento. Muitos aparentam que ler a palavra, mas de fato não ler a palavra. Muitos já não sentem como deveria sentir a minha presença. Muitas casas, ou a casa já não parece um local onde vive os servos do Senhor. Muito pelo contrário, há contenda e discórdia. Mas o Senhor Deus coloca ao meu coração e diz: cadeias vão serem quebradas. Ei, cadeias vão ser quebradas. Ei, olhe para mim, a tua casa será a casa da habitação do Senhor. Meu Deus, profetiza aí. Diga, levanta a tua mão para o céu. Diga com fé: eu e a minha casa serviremos ao Deus de Israel. Dá um brado de vitória aí, crente. Nós precisamos exercitar o dom que Deus nos deu. E quando eu volto algumas páginas da Bíblia Sagrada, o Espírito me traz até o livro do Gênesis, no capítulo 18. E Deus vai falar que aparecem 3 anjos a Abraão. Me chama a atenção esse texto. Jefferson, me chama muito a atenção esse texto. Porque quando você tem intimidade, você conhece. Quando você tem intimidade, você conhece a voz. Você conhece o cheiro. Quando tem intimidade, você sente. Tem muitos que arrupiam o corpo. Não sei. Tem muitos que saem correndo no corredor da igreja. Outros gritam. Outros falam em línguas estranhas. Outros choram. Outros simplesmente permitam ser tocados. Eu não sei qual é o seu estilo, mas um recado eu tenho para você: não perca a intimidade com o Pai. Não troque a eternidade por um minuto de prazer. Não troque a eternidade por um momento de felicidade, porque na eternidade a felicidade é Quando eu olho para o texto de Gênesis no capítulo 18, eu vou ver que Abraão está no deserto, mas ele não está em qualquer deserto, porque mesmo no deserto Deus cuida. Está entendendo comigo? Mesmo na prova, no deserto, Deus cuida. O texto bíblico vai me dizer que ele está em Carvalhais de Mãe. É de uns pedaços de terra mais caros no deserto. É um oásis no deserto. E Abraão faz ali a tua tenda. E ele está ali com sua esposa, está ali com a sua família, com seus serviçais. E a Bíblia diz que no aquecer do sol, ou no nascer do sol, estava ele cuidando dos afazeres. E lhe apareceram 3 anjos. A Bíblia diz que de imediato ele correu, os cumprimentou, pediu para que sentasse e ofereceu-lhes para lavar os seus pés. Quando eu olho para esse texto, eu sei que era um costume beduíno, tanto da antiga geração quanto da nova, mas eu olho uma semelhança com Jesus lavando os pés dos discípulos, e eu olho a simplicidade e a humildade do pai da fé. Eu olho quanto ele se despiu da tua autoridade, Senhor, dos seus serviçais, da tua terra, da tua fazenda. Era um homem de muita riqueza e de muito dinheiro. Ele se despede disso tudo e ele convida os anjos para sentarem, manda preparar o melhor banquete, a melhor farinha, separa tudo e coloca ali, e eles comiam. Naquele momento o anjo tem um diálogo com Abraão, e alguns teólogos vão dizer que um desses anjos é o Senhor, e ele utiliza os versos 12 e 13 para essa confirmação, porque no verso 13 o anjo vai dizer: disse o Senhor a Abraão, porque se riu quando Sara estava rindo. O anjo falou: e a esse tempo
Sara dará à luz. Ela já estava velha em idade, o seu ciclo menstrual já não tinha mais. Abraão já estava avançado em idade e ela sorriu. Até ela sorrir, o diálogo estava normal, era algo de uma mesa, de um banquete e de uma conversa formal. Mas que conversa, irmão, com anjo? Você está me entendendo? Não desmerecendo, uma coisa é sentar eu, Mateus e Afonso para conversar, e outra coisa é sentar eu e 2 anjos. Eu ia perguntar para ele como é que é o céu, me conte aí. Ei, me fale as coisas do céu. Deixa eu sonhar, irmãos. Eu não quero ferir a exegese bíblica, mas é um desejo no meu coração. Eu queria me conte tudo, não me esconda nada. Me diga que eu estou aqui, mas eu vou para onde você veio. Eu quero estar lá. Até esse momento aí, quando há esse diálogo, e Sara, ela sorri, porque o anjo diz que ela dará luz a esse tempo. Aí o texto muda. No capítulo 3 vai dizer: e disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Palavra dura essa. A gente consegue enganar o homem, mas a gente não consegue enganar a Deus. A gente consegue enganar o nosso parceiro, mas a gente não consegue enganar a Deus. Porque o texto segue, pastor Wellington, e no texto Sara mente. E ela mentiu ninguém mais para o Senhor. Ao tempo determinado tomarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. O Senhor dizendo, Sara negou, dizendo: não me ri, eu não ri não. Lembra da mulher samaritana? Que tentou enganar o Senhor? Aí o Senhor olha para mim, para você, e diz: eu não vejo só os seus lábios, ou a fala que dele sai. Eu vejo o que você pensou antes sequer de você falar. Porque na minha frente tudo está nu e patente. Eu conheço tudo. A palavra nem vos chegou à boca, e eu já sei o que você vai pronunciar. Você nem sequer sabe o que vai fazer amanhã, mas eu sei. Muitas vezes os seus planos e o que você planejou não vai acontecer, mas o que eu planejei para a tua vida, isso de fato vai acontecer. E ela disse, Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Você riu sim. Irmãos, não há nada que possamos esconder do Senhor. A palavra continua. Deus se revela a ele, Deus mostra a ele. E quando termina esse texto, aí o Senhor, e aí os teólogos dizem que prova mais uma vez, que um dos anjos é o Senhor. E eu não estou aqui dizendo se ele está certo ou está errado, é uma visão teológica. Ele vai dizer no versículo 17, do capítulo 18, ele vai dizer: e disse o Senhor, estavam lá em diálogo: ocultarei eu a Abraão o que faço? Quando Deus vai fazer alguma coisa e você tem intimidade, Ele chega para ti e diz o que Ele vai fazer. Você crê nisso? Você crê nisso, que o Deus se revela a você? Deus se revela a você. E quando Deus quer fazer algo na vida do seu irmão, que Deus se revela a você para que você fale a Ele o que Deus vai fazer, e muitas vezes você não fala. Ou quantas vezes você já sentiu de falar algo para o irmão de Deus e não fala? Ou quantas vezes Deus já te usou em dom de profecia e hoje esse dom se esfriou porque o talento foi jogado debaixo do tapete? Eu tenho uma palavra para ti nessa noite. E a palavra é: desperta tu que dormes, põe-te em pé, que o Senhor Deus quer falar contigo. O Senhor Deus quer tratar contigo. O Senhor Deus quer que você lembre de como você era e como você está hoje. E quando eu olho para esse texto,
E aí eu vejo Deus dizer: se nunca acontecer nada entre nós, o que aconteceu aqui me fez crescer de forma absurda como pessoa, e o maior ganho que eu alguém tenho está falando e não sou eu. de ver esse tanto de putos fazendo, meu Deus, olha o tanto de irmão e de irmã. Alguém está falando e não sou eu. Quando Deus fala, porventura ocultarei algo do meu amigo. Irmãos, é relacionamento. Oh, aleluia. Oh, Pai, talvez você não entendeu. Talvez você não tenha entendido. Talvez você não tenha entendido que esse relacionamento era aquele tempo que você orava no quarto, tirava um tempo para falar com ele, e esse tempo já não existe mais. Talvez esse relacionamento era as orações diárias que você fazia, mas hoje você não faz mais. Mas quando o deserto bate na porta ou a tempestade, você vai direitinho no colo do Pai. Quando ele olha aqui e ele começa a relatar a Abraão o que ele iria fazer, ele começa a falar com Abraão: vou destruir, porque aquela cidade, o clamor dela tem chegado até a mim, o pecado, cheira mal, e eu irei e destruirei aquela cidade. Deus revela a Abraão o que ele iria fazer. Todavia, no entanto, sobretudo, Abraão lembra que naquela terra existia um parente seu. Naquela terra existia um homem que conhecia o contexto bíblico. Existia uma família que conhecia o Deus de Israel. E a Bíblia diz que terminando Deus de falar com Abraão, e Deus falando com ele face a face, tete a tete. Irmãos, isso para mim é fora da caixa. Aí eu lembro de Jó, me permita andar um pouquinho na Bíblia. Jó dizendo o seguinte, Jefferson, Afonso, Mateus. Jó dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Afonso, eu não me conteria de maneira nenhuma, porque só de sentir a presença eu já choro. Eu não me conteria diante do Deus de Israel. Permita ir mais além antes de entrar mais profundo no texto. E eu conversava com Afonso ali, ele dizia: João na ilha de Pátimos, a Bíblia diz que João chorava que soluçava. A Bíblia diz que João chorava que soluçava. Lembramos de Isaías, quando olhou para o Senhor e disse: ai de mim, Senhor, que vou perecer, porque sou um homem de impuros lábios, moro de um meio de um povo impuro. Sou pecador, reconheço que sou pecador. Nos dias atuais ninguém peca mais. Quando eu olho para esse contexto bíblico, e quando Deus termina de falar com Abraão, a Bíblia diz: e Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. Tipo, Deus terminou, mas Abraão disse: não, pai, eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu só vi até então, dentro do meu entendimento, ou pequeno entendimento que tenho, dois homens que tiveram um diálogo apertado com o Senhor, a ponto de dizer o seu ponto de vista: Abraão e Moisés. Podem ter outros, mas no meu entendimento foi um diálogo de muita intimidade, e só quem tem intimidade poderia falar o que eles falaram. Porque Deus falou: vou destruir o povo. Moisés diz: o que dirão as nações a respeito de ti? Tirou ele do lado do deserto, tirou do Egito, trouxe todo o deserto para matar. O que dirão as nações? E aí Moisés diz o seguinte: tira a minha vida, mas deixa a vida desse povo. Por isso que na tipologia bíblica ele é considerado o tipo legal de Cristo e considerado um dos homens mais mansos da terra. E agora eu vejo aqui Abraão. E Abraão diz, olha para o Senhor e diz o seguinte: Senhor, sabe que o filho sabe tocar o coração do pai? O filho sabe tocar o coração do pai. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei como é que está a tua vida,
Eu não sei o que você está passando na sua vida conjugal, na sua empresa. Eu não sei. Não sei não, irmão. E mesmo se eu soubesse, eu poderia fazer pouca coisa. Mas chega para papai aqui agora. Chega para papai. Fala: pai, eu sei que o Senhor sabe tudo que eu estou passando. Eu sei que o Senhor tem conhecimento de tudo. Mas eu quero pedir ao Senhor, entre com providência. Senhor, quebra as cadeias. Senhor, deita no colo, deixa as lágrimas caírem. Porque eu digo para você, as correntes vão se quebrar. Abraão olha para Deus e está de pé para ele e diz: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Gente, ele está falando com o dono de toda a sabedoria. Quem entenderá a mente do Senhor, hein? Ele está falando com o dono de toda a sabedoria. Ele está dizendo: Senhor, destruirás também o justo com o ímpio? Porventura, havendo 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? Deus vai dizer: por amor aos 50, não destruirei a cidade. Aí ele: Senhor, permita-me mais uma vez. Mas e se tiver 45? Deus diz: por amor aos 45, não destruirei. Aí ele: Senhor, se tiver 30 ou 40, por amor aos 30 ou aos 40, não destruirei. Ele disse: Senhor, não ire-se comigo, ó. Eu já estou sendo insolente demais. Eu já estou sendo deselegante. Coloca a mão no ombro do teu irmão aí. Agora coloca a mão na cabeça dele. Passa a mão na cabeça dele. Aí Deus está passando a mão na cabeça dele, dizendo: eu sei quem você é. Eu sei o que vai me impedir, antes mesmo de abrir a tua boca. Eu sei o que você quer. Eu sei quem está lá, e eu vou cuidar. Juraci, Deus já sabia o que ele ia pedir. Deus já sabia o que estava no coração dele. Mas sabe o que é que Deus quer? Sabe o que é que Deus almeja? Olha para o teu irmão e diz: Deus só quer te ouvir. Deus quer te ouvir. Deus quer que você abra o seu coração diante dele e revele a ele aquilo que ele já sabe, mas que não saiu da tua boca. Aí nós vamos entender a carta aos Romanos, aonde Paulo escreve e diz: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Não basta somente sentir no coração, tem de abrir a boca. Se não abrir a boca, não vai, Mateus. A adoração, ela pode até começar com a boca fechada, só com a mente, mas quando se abre a melodia, e os cantores, os levitas sabem disso, a melodia, o instrumental é lindo, o instrumental toca, é maravilhoso, mas quando se abre a boca, abre a boca para adorar o Senhor aí, abre a boca para adorar o Senhor, adore. Adore, diz: santo. Adore a ele aí, adore a ele, adore. Tira a boca fechada, saia, tira essa boca fechada, adore a ele. Alex, não é somente na igreja, é onde você estiver, na tua casa, no teu quarto, em qualquer lugar. Expresse o quanto você ama ele. A Bíblia diz, quando a Raíssa vem, porque está terminando, né? Vai ficar ali. Ela vai me ajudar agora, irmão. Vai ser um mover agora que você vai ver. A Bíblia diz que esse texto, Afonso, é uma intercessão. Ele está intercedendo, ele está orando, ele está externando amor. Ele falou: Pai, pode ser que haja justo, eu intercedo por ele.
E a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós somos justificados por Cristo. Então ore ao Senhor. Ore ao Senhor. A Bíblia diz que os anjos foram. Nós conhecemos a história. Os anjos chegaram lá, recolheram. E eu não vou entrar em detalhes, que as pessoas queriam pegar os anjos e tal, e eles cegaram aquelas pessoas. Mas eu quero olhar num contexto que os anjos falaram para Ló o seguinte. Isso me chamou tanta atenção, Afonso. Os anjos falaram para Ló: vocês precisam sair da cidade. Vocês precisam sair de onde vocês estão. A Bíblia, ela é clara quando ela diz o seguinte, capítulo 19, verso de número 16. Ele, porém, demorava. A Bíblia diz: e ele, porém, demorava. Capítulo 19, verso 16. Ele, porém, demorava. E aqueles varões lhe pegaram pela mão. Ele estava demorando de sair da cidade. Os anjos precisou tirar eles de lá e levar. Capítulo 19, verso 16. O Senhor foi misericordioso com eles. E quando olhamos o verso 17, nós vamos ver o anjo dizendo: tirando-os para fora, disse: escapa-te, vai logo. Isso tudo aconteceu por causa da oração de Abraão. Quantos estão aqui nessa noite e são fruto de oração de mãe, de vó? Quantos estão aqui nessa noite que são fruto de oração daqueles que nem parentes são, mas que intercederam por ti? E aqui você está. Quantos estão aqui nessa noite que é fruto de oração de joelhos no chão de madrugada? E muitas vezes nós não reconhecemos o poder que há na oração. É tanto que nem oramos como deveríamos orar. Mas aqui o anjo se esforça para tirar e dar um recado: vai até a campina e não olhes para trás. Sabemos o contexto da Bíblia. Sabemos que nesse contexto a mulher de Ló olhou para trás. Paulo escreve, vou até colocar no telão aqui, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Paulo escreve: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo, irmão? Qual é o teu alvo, igreja? Para de olhar para trás. O mundo não lhe pertence mais. Os prazeres do mundo deixa lá. O Egito passou. Não pode cochear em dois pensamentos: ou serve a Deus, ou a Baal, ou Mamon. Precisamos saber em quem temos crido, e é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, sonhamos. Ele é o dono da minha e é o dono da tua vida. Ele é o Rei. Estamos diante da tua glória e da tua majestade. As cadeias são quebradas. Quando eu olho para o contexto, eu vejo agora Jesus Cristo. Eu vejo o meu Cristo. Ele olhando para aquele povo. E Lucas faz questão de dizer, e ele faz referência. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, que as pessoas estão a fazerem suas coisas normais, como sempre a fazem, e acham que estão certo fazendo. A Bíblia diz que comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, estava nem aí para nada. Ele diz até que Noé entrou na arca. E quando Noé entrou na arca, aí a ficha caiu. Só que uma vez que a porta da arca fechou, uma vez que a porta, ela não vai se abrir. Nesse contexto lá, ela não se abriu, não. O bom é que a porta da arca hoje, ela continua aberta.
A porta da arca, ela está aberta, Wellington. Ela está esperando você adentrar ela. E ele faz outra referência, ele diz, olha, mas no dia em que Ló, no mesma coisa, era em Ló, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, prostituíam, mas quando Ló saiu, a sua oportunidade é até que a arca se feche. E no caso de Ló, estava condicionado à saída dele da cidade. Eu não tenho dúvida, porque Paulo escreve aos Filipenses e diz o seguinte: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Você está me entendendo o que é isso? Deus nos dá oportunidade para viver uma vida conforme a vontade dEle, mas a escolha de viver segundo a vontade dEle é nossa. Mas Ele alerta a igreja, Ele alerta a minha vida como ministrante dessa noite. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, saiu de Sodoma, mas seu coração continua lá. O corpo até saiu, mas a mente estava lá. Tem muita gente que se converte ao Senhor, vem para a casa de Deus, mas não deixa as práticas do mundo. Saiu do Egito, mas o Egito ainda continua no seu coração. Eu quero fazer um ato profético nessa noite. Levanta do seu lugar. Eu quero trazer para ti uma reflexão. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero te chamar uma reflexão nessa noite. E eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu quero dizer que eu não estou diante aqui de super-homem, nem mulher maravilha. Eu estou diante de homens e mulheres que têm problemas, diversos tipos de problemas. Tem gente que pensa até em desistir da vida. Tem pessoas que já andam numa situação caótica emocionalmente. Tem pessoas que veio para cá que só a misericórdia de Deus. Tem pessoas que adentraram este lugar dizendo: Senhor, a minha única esperança é a tua presença. Tem pessoas que adentraram aqui que aparentemente estão bem, mas só Deus sabe como está a tua vida. Tem pessoas que adentraram aqui, mas a situação financeira não está boa. Tem pessoas que chegaram aqui essa noite dizendo: Senhor, como eu vou pagar os boletos amanhã? Senhor, como está as situações, casamento, meu filho? Senhor, o salário não caiu na conta. Senhor, eu estou desempregado. E isso bate um colapso em nossa mente, bagunça tudo. Bate um desespero e um aperto no coração. Mas eu quero convidar você a fechar os teus olhos. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Quando a mulher de Ló olhou para trás, ela simplesmente duvida do poder de Deus. Quando a mulher de Ló olhou para trás, ela duvidou do que Deus poderia fazer na sua vida e na vida da tua família. Quando a mulher de Ló olhou para trás, ela duvidou das promessas de Deus. Ela desistiu das promessas que estavam à tua frente. Estava na campina, uma promessa de vida, uma promessa longe do pecado, uma promessa longe daquilo que desagradava a Deus. Quando ela olhou para trás, ela esqueceu do que estava à sua frente. Quando ela olhou para trás, simplesmente ela desobedeceu o Deus de Israel. Quando ela olhou para trás, ela duvidou que aqueles anjos foram enviados pelo céu. Quando ela olhou para trás, ela sentiu a vontade de voltar para o mundo, Henrique, das festas do mundo, das conversas do mundo, do cigarro, da bebida, da fofoca, da mentira. Ela sentiu falta dos prazeres mundanos.
às vezes a nossa mente quer recair para aquilo que não agrada a Deus. Eu quero te convidar, não olhes para trás. Eu quero profetizar sobre a tua vida, não olhes para trás. O alvo está à tua frente. Não olhes para trás. Não olhes para trás. Não olhes para trás. Deus vai te fortalecer nessa noite. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu refúgio, é a minha fortaleza. O Deus de Israel é o que me guarda. Remande covia, ricante remande covia, sui remandas, ramandeia, sui cante remande covia. Quando eu lia esse texto, o Senhor colocou no meu coração e disse: escreve. E eu comecei a escrever, Afonso. Ele dizia: quando eu olho para trás, quando a pessoa olha para trás, ela esquece das minhas promessas. Mas quando olhamos para Deus, olha, quando olhamos, ele mandou eu colocar e eu coloquei. Ele diz: quando olha para Deus, reconhece que sem Ele não somos nada. Lembra de João chorando? Lembra de João chorando? Lembra de Moisés na sarça ardente? Lembra de Isaías diante do altar? Quando olhamos para Deus, nós reconhecemos que não somos nada. Quando olhamos para Deus, nós vimos que nós somos pequenos, mas que Ele é grande. Quando olhamos para Deus, é saber que eu estou seguro e estou nos braços do Pai. Quando olhamos para Deus, nós entendemos que nós somos filhos. Quando olhamos para Deus, olha para mim agora, olha para cá. Quando olhamos para Deus, nós vamos ver um Pai de braços abertos. Quando olhamos para Deus, Ele vai estar de braços abertos. Ele vai estar dizendo: eu quero lhe abraçar. Eu quero lhe abraçar. Quando olhamos para Deus, nós vamos ver o Espírito dizer: sacode teu irmão, sacode. O Espírito vai dizer: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O deserto já passou. Se glorifica, 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 glorifica. Exalte, exalte, exalte. O tempo de cantar chegou. Chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém. Vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Aleluia! Você não vai parar. Adore a Ele, adore! Adore, adore, adore! Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Ele está de braços abertos. A porta da arca está aberta, Henrique. Ele está presente aqui. Eu não sei quanto tempo tem que você está distante do Senhor. Eu não sei quanto tempo tem que você está perdido. Já estou terminando.
A Bíblia diz que todos pecaram, Afonso. Não existe uma alma na terra que não pecou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, isso é fato. A Bíblia diz que não há uma alma na terra que não tenha pecado. Não há um ser perfeito. E o que é pecado, irmão? Pecado é errar o alvo. E nem sempre, irmãos, nós vamos acertar. E algumas vezes nas vidas nós vamos tropeçar. Nós vamos até cair. Nós vamos chorar. Muitas vezes na vida nós vamos bater na porta errada, Mateus. Faz parte, é aprendizado. Mas Jesus olhou para aquela multidão e disse: não se perca, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo vai falar sobre o pecado, e ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas ele também vai dizer que o dom gratuito é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ainda há esperança para aquele que está em pecado, ainda há esperança para aquele que vive uma vida torta, ainda há esperança. Já estou finalizando, mas não posso deixar de entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Já estou finalizando. Irmãos, em pecado eu posso pregar, em pecado eu posso tocar, em pecado eu posso estar dentro da igreja, em pecado eu posso ter uma boa oratória, em pecado eu posso trazer uma mensagem para tocar no seu coração, mas sem pecado eu não entro no céu. O céu não permite a minha entrada em pecado. Aqui nessa terra eu preciso me despir do velho homem, do pecado. Levante a tua mão para o céu. Diga comigo: eu escolho Deus. Diga comigo: eu escolho Deus. Diga comigo: eu escolho viver na presença de Deus. Diz mais uma vez: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Profetiza. Aleluia. A porta da embarcação, querido, ela está aberta. Cabe a você agora tomar a decisão de adentrar e navegar com o Senhor. A mensagem ela foi ministrada, foi trazida de forma bem lúdica, para que possamos compreender aquilo que Deus quer para nós nessa noite. E a pergunta que fica nessa noite é: você vai esperar a porta da embarcação fechar e ficar gritando do lado de fora para que alguém abra? Ou você vai esperar essa oportunidade agora e entrar e navegar com o Senhor? É necessário que a gente tome uma decisão. É necessário que a gente se posicione. Existem coisas que é você quem vai fazer. Existem outras coisas que o Senhor vai te ajudar a fazer. Mas a decisão é sua. Daí por diante, é Deus e você e Deus. Mas até a decisão é você. Portanto, eu vou lhe dar alguns minutos aqui a você, enquanto o Ministério do Louvor continua cantando, para que você pense e tome a sua decisão. Aleluia. Não abandone o barco, Aleluia. pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar.
testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar Alguém de novo. e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai pegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos. Aqueles que não ceiaram ainda, nós vamos estar servindo a ceia logo após. Então você que não pôde estar aqui pela manhã, fique para estar ceando com os irmãos. Então estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do amigo e divino Espírito Santo seja com você e com a sua casa. Vá em paz e que o Senhor vos abençoe.